Oi pessoal, meu nome é Patrícia e nesse vídeo nós vamos corrigir o exercício que eu deixei disponível para os meus alunos na semana passada sobre evolução. Nunca se esqueçam, por favor, de assistir o vídeo. Quem assiste o vídeo inteirinho consegue fazer as atividades sem nenhuma dificuldade. Uma outra coisa, esse formulário é um documento, é importante que vocês escrevam o nome completo de vocês e escolham corretamente a turma de vocês. Então vamos à nossa primeira questão. O criacionismo e evolucionismo são dois pensamentos que se divergem. Isso acontece porque, bom, o importante aqui é a gente se atentar para o termo divergir, que significa ideias contrárias. Então, ele está dizendo que criacionismo e evolucionismo são duas ideias contrárias. E isso acontece por quê? Vamos em busca da resposta correta. A evolução nega a existência de Deus. Errado, pessoal. A evolução segue a linha do pensamento científico. Deus não é citado, já que a linha é científica e não criacionista. Segunda alternativa, o criacionismo está de acordo com o fixismo, ou seja, segundo esse pensamento, os organismos não se modificam ao longo do tempo. Certinho, é essa aí. Isso acontece porque o criacionismo ele entende que uma força maior criou as criaturas que são perfeitas. E exatamente por isso, essas criaturas não se modificam ao longo do tempo, que é a ideia do fixismo. Terceira alternativa, a ciência não possui evidências satisfatórias que expliquem a evolução. Está errado, existem várias evidências que fortalecem a evolução. A gente vai falar, por exemplo, sobre os fósseis na próxima aula. Não tem como acreditar em uma ideia que diz que o homem veio do macaco. Realmente, não tem como acreditar nessa ideia. E a evolução em nenhum momento fala isso. Então, a nossa resposta correta é aí a do criacionismo, né? Que é a segunda alternativa. Sobre adaptação, é correto afirmar que os mais fortes são os mais adaptados. Errado, nem sempre o mais forte é mais adaptado. Os seres humanos representam a espécie mais adaptada graças à sua inteligência. Errado também, junto com a nossa espécie tem um monte de outra espécie que não tem a mesma inteligência que a nossa, mas está aqui coexistindo, então somos todos adaptados. Os organismos mais adaptados são aqueles que tiveram sucesso reprodutivo e conseguem permanecer no meio. Exatamente, essa aí é a nossa questãozinha, a nossa alternativa correta. O organismo adaptado ele vai conseguir se reproduzir e ele vai se perpetuar. A adaptação não tem qualquer relação com a seleção natural. Claro que tem, né? A gente precisa do mais adaptado que vai ser selecionado. Próxima questão. O urso polar é branco porque vive na neve. O urso polar vive na neve porque é branco. Qual dessas alternativas está de acordo com a seleção natural? É a frase número 2, pessoal. Nunca, de forma alguma, o ambiente vai forçar a mudança de um organismo. O que acontece é que o mais adaptado é selecionado. Nesse caso, o urso branco está mais adaptado para viver na neve. E é exatamente por isso que ele vive na neve. Ali ele fica camuflado, ele fica escondido de possíveis predadores e ele também consegue caçar com mais segurança, sem as suas presas perceberem ele ali pertinho. Então, o urso polar vive na neve porque é branco, é a alternativa correta. Se ele fosse marrom, ele não viveria na neve, já que na neve ele não estaria adaptado. Pessoal, sempre que vocês responderem uma questão discursiva, nunca fujam do comando da questão. Então, respondam, justifique por que a frase 2 é a correta, certo? Bom, próxima questão. Qual é o nome do cientista responsável pela teoria da seleção natural e adaptação? Claro que é Charles Darwin. Gregor Mendel é o pai da genética. Rutherford Bohr tem relação com os modelos atômicos e Jim Carrey é um ator. Próxima questão. Você consegue ver o lagarto na imagem abaixo? Confesso que foi fácil, mas por que será que esse bichinho é tão parecido com o tronco? E aí, vamos responder com base no conhecimento científico. Primeira alternativa, aos poucos esses lagartos sofreram alteração de sua cor para que ficassem disfarçados e assim protegidos. Errado! O meio não vai forçar uma mudança. O que acontece é que o meio seleciona o mais adaptado. A segunda alternativa também está errada porque
ela cita Deus criou os lagartos e assim vai. Só que eu pedi lá no enunciado uma resposta com base no conhecimento científico. Terceira alternativa, provavelmente haviam lagartos de cores diferentes, porém apenas os que se pareciam com as árvores conseguiram se reproduzir. Certinho, é seleção natural que selecionou os mais adaptados. E a última, o lagarto sofreu o que a evolução chama de seleção artificial. Errado. Eu nem falei de seleção artificial para vocês, então não tem como essa ser a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado e até mais!